Gêmeos. Não, já passei, né? 4 netos agora. Já subi, Júnior. Muito bem. João capítulo 6. João capítulo 6. Você pode ligar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, você pode escutar. Esse texto é o texto da multiplicação dos pães, né? No livro de João. A multiplicação dos pães, ela está nos 4 evangelhos. Mateus 14, Mateus 6 e Lucas 9. Mas eu escolhi aqui esse texto porque tem algo nesse texto que não tem nos outros textos. Deixa eu ler. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Esse aqui é o problema. A multidão estava seguindo Jesus por aquilo que Jesus fazia, né? É complicado seguir Jesus só pelo que Jesus fazia, porque ele vai parar de fazer, né? Tem hora que ele não vai fazer nada. Isso aqui é uma coisa importante lembrar, porque o texto de Lucas diz que o Senhor Jesus olhou para trás, para as multidões, e disse: quem não abandona tudo que tem não pode ser meu discípulo, quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então existe um lado da caminhada com o Senhor Jesus que exige compromisso. E essa é uma coisa muito interessante aqui, juntando todos nós aqui em termos de idade, que faz muitos anos que nós estamos andando com o Senhor Jesus. E alguns de nós estamos andando há muitos anos também, sem nenhum sinal, sem nada acontecer. Os problemas parecem ser os mesmos, as dificuldades as mesmas, até pior, mas temos uma solidez em Jesus que nós não confundimos andar com Jesus e viver o céu aqui na terra. Essa não é uma realidade. A nova geração precisa reaprender isso, que andar com o Senhor Jesus é um compromisso. E o texto está dizendo que eles foram atrás de Jesus por causa dos sinais. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os discípulos. É muito interessante que a multidão vinha, mas ele foi para o monte e sentou ali. Então ele está vendo a multidão chegar. E ele já sabe a motivação da multidão. Ele já sabe que a multidão vai chegar ali porque vai tirar alguma coisa dele, não é? E ele diz: olha, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Quer dizer, o texto está dizendo que eles vinham atrás do Senhor por causa dos sinais. A multidão está chegando e Jesus está preocupado com a multidão. Não, isso aqui é tremendo, porque a compaixão de Jesus extrapola a nossa motivação. Nossa motivação, ainda que possa ser errada, ela encontra ainda um Jesus compassivo. Parar aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Gente, o Senhor Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Essa é a razão porque às vezes o nosso temor a Ele diminui, né? Diminui. Quer dizer, Ele não vai tratando as coisas. Vamos lá. Número 2, tem algo nos evangelhos sobre o Senhor Jesus que me encanta, é essa compaixão dele, compaixão. E é interessante que a palavra compaixão, no original, é essa dor de barriga. O judeu, a compaixão, a gente sente aqui, né? Fala coração, mas é aquela dor pela miséria do outro. É claro que eles estão com fome. O quê? Olha só, um grupo vem porque quer comer. O que é comida? Comida é coisa básica, não é? É a comida que sustenta a nossa vida.
Então, às vezes as nossas motivações são erradas, mas a situação é certa. Você acha que Jesus vai deixar de dar comida para eles só porque eles têm uma motivação errada? Não, ele é compassivo. Da mesma forma, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos problemas, Deus conhece as nossas necessidades e Ele é compassivo para conosco. Interessante que Paulo conseguiu pegar essa verdade lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que diz que o nosso Deus é um Deus da misericórdia. Ele é o Deus da compaixão. Ele é um Deus compassivo. Ele usa de compaixão conosco para que a gente possa usar com as pessoas. E o mundo que nós estamos, né, que é um mundo antirrelacional, a gente distanciando das pessoas e a gente se focando em outras coisas, a gente pode ficar insensível às necessidades das pessoas. Insensível. Por quê? Porque a gente abre TikTok, a gente abre Instagram, a gente abre Facebook. Agora é tudo de bom, mas tudo de desgraça também está lá. Isso vai fazendo o quê? Vai minando a nossa vida apenas para ser virtual e não real. Então, nosso negócio é o como de Jesus. É gente. O nosso negócio é gente. Pastor Wilton, ele foi uma vez na nossa igreja, ele colocou lá no carro, né? Que o negócio é gente. É Deus e gente. Então que a gente não perca essa visão do Senhor Jesus, que mesmo com a motivação errada, estava lá com o coração pronto, compassivo para poder servir. Aí ele diz: onde compraremos pão para comer? Para lhes dar de comer. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. De repente, um problema que é do próprio Senhor Jesus passa para os discípulos, né? Que ele está vendo lá com compaixão, aí ele faz a pergunta assim: e aonde vamos arrumar dinheiro? Para poder dar de comida aqui. O texto diz que Jesus sabia o que ia fazer. Então, eu acho que um princípio muito importante desse texto para nós é assim: independente dos problemas e como eles chegaram, Deus tem a resposta. Não quer dizer que Ele vai dar a resposta hoje. Não quer dizer. Mas assim, não tem nada que é de desafio na nossa vida que o Senhor Deus não saiba antes. Eu acho lindo na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e você já ouviu várias vezes aqui, que não é uma oração para ser repetida, né? É uma oração para ser, é o padrão de oração, é por ali que a gente começa. Mas quando ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, duas coisas importantes sobre o conceito do nosso Deus. Primeiro, que Ele é Pai daqueles que têm Jesus como Salvador. Em segundo lugar, Ele está no céu, no governo de tudo. No governo de tudo. Então, assim, todos nós aqui recebemos notícias, né? Notícias boas, notícias ruins, situação chega. Eu falei hoje lá, quando eu acordei, eu falei para a Cláudia assim: depois de 8 meses, hoje foi o primeiro dia que eu não tive dor na minha coluna. E agora eu estou na fase do condor, como todos nós. Com dor aqui, com dor ali, na nossa fase. Mas eu fiquei interessante, duas coisas aconteceram. Eu fiquei lembrando assim: primeiro, que são 8 meses. 8 meses para um jovem do nosso mundo. O que são 8 meses? Eles ficam desesperados. Segundo, eu fiquei pensando assim: não, a gente vai acostumando com dor, né? Vai acostumando com dor. Mas não tem nada. A Bíblia diz que não tem pássaro que cai sem o controle que Deus tem no controle. Nem um fio do cabelo, né? Se uma pessoa já é careca, já acabou. Mas os caras acabam insistindo em colocar cabelo. Tudo bem. Não é o problema deles, né? Mas que Deus está no controle. Ele sabe. O texto está dizendo assim: ele sabia o que estava para fazer. Mas ele, aonde compraríamos pão? Quer dizer, ele pergunta o que os discípulos deveriam responder, que agora a gente pode. É assim: Senhor,
Eu não sei como é que ficou esse problema, não. Mas o senhor sabe. Lembra quando o Pedro, Jesus pergunta para ele 3 vezes, né? Na terceira vez que pergunta assim, você me ama, né? Me ama, com amor de colega, porque ele não conseguiu dizer que ama com amor ágape, né? O Pedro, né? Amor de Deus, ele falava só filéu. Aí Jesus perguntou se ele gostava dele. Aí ele diz assim, Pedro falou assim, o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Ele não podia afirmar que amava, mas é interessante que ele disse assim, que Pedro aprendeu, o senhor sabe. Então, gente, o senhor sabe o que está para acontecer. Ele sabe o que vai fazer. O problema chegou, mesmo que foi providenciado por ele, é uma oportunidade para a gente mover. Terminando. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um receber seu pedaço. Denário é a moeda diária do trabalhador romano, né? 200 denários, 200 dias. Né? É muito dinheiro. Ele fez o quê? O que ele está dizendo? Cálculo lógico. Cálculo lógico. Quer dizer, problemas na vida não se resolvem com a lógica somente. É claro que precisa de 200 denários. É muita gente. Mas tem hora que a lógica não funciona. A gente tem que dizer assim, não é hora de colocar a cabeça, não é hora de raciocinar, não adianta fazer cálculo, não adianta ser cartesiano nessa situação. Não adianta achar isso, achar aquilo, pensar. É um aspecto de fé. De fé. O dia que a gente perde nossa fé no Senhor, a vida cristã vira programa. Isso é perigoso. Nós devemos continuar tendo fé no Senhor, independente de qualquer situação. Mas o Filipe é como nós aqui, cartesianos, fazendo cálculo. Aí diz assim, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, está aqui um menino, olha aqui, ó, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que significa? Que ele foi levado pela mente do Filipe. Ele foi, realmente, se precisa de 200 denários, tem um menino aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é que é? Nada! Não é nada. Para uma multidão dessa, quer dizer, eu estou apresentando o que eu tenho, mas o que Deus pode fazer? Outra coisa também desse texto aqui, é muito pouco, né, gente? É muito pouco. 5 pães de cevada e 2 peixinhos é muito pouco. Mas havia alguma coisa. Então, olha, nós temos poucas coisas, viu, gente? Em situações da nossa vida nós temos poucos recursos. Nós temos o recurso da oração. Nós temos o recurso daquelas verdades que a gente ouviu desde criança. Estava cantando Satisfação aqui. Nossa, eu me lembrei quando eu era jovenzinho, que nós cantávamos isso, todos nós. Satisfação é ter a Cristo. É muito pouco, né? Diz assim, eu tenho a Cristo. É pouco, mas é poderoso. Não é? Na hora que eu preciso de guiar minha vida, o que eu faço? Eu tenho a Bíblia. A Bíblia que as pessoas desprezam. Não, mas que eu leio todo dia. Às vezes eu estou lendo um capítulo por dia. É pouco. É pouco. Mas já está bom. Não deveria ser nós aqui, não. Mas já está bom. Pensa naquele jovenzinho que começou a ler a Bíblia uma vez. Nós temos recursos. Às vezes temos um grupo pequeno, um grupo que se reúne, temos amigos, não temos muitos, é pouco, mas é poderoso. Então pega o nosso pouco e apresenta para Jesus. É só isso. Fico olhando como pastor da igreja, eu fico olhando. Não fico comparando, mas fico olhando. Nós não somos uma grande igreja, não somos. Nós somos uma igreja média, né? Não é para comparar. Mas pega o que nós temos, apresenta para o Senhor e vai servir. Pega o que você tem. Você não tem tantas informações, mas está aqui, Senhor. É o que no outro texto diz que foi colocado na mão de Jesus. Jesus disse, faça com que todos se assentem no chão. Então eles vão lá guiar, segundo a ordem do Senhor Jesus, havia relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, era quase 5.000 só homens. Então Jesus pegou os pães,
que apresentou. Tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E o texto diz: assim pois fizeram, encheram 12 cestos. 12 cestos para quem? Para 12 discípulos. Para 12 discípulos. 12 discípulos que têm uma mente o quê? Uma mente lógica. A mente lógica não venceu. Tem uma mente o quê? O que é isso, né? O que são esses peixinhos e esses pães? O que é isso aí? Mas Jesus mandou sentar e, sabendo o que ele ia fazer, ele distribuiu, pode comer à vontade. E aí é o que sobrou, 12 cestos. Não sabemos o que foi feito dos 12 cestos. Mas só para contar, um para cada discípulo você pode levar. Então o que significa? Que nós precisamos, diante dos desafios da nossa vida, irmos ao Senhor. O que nós temos? O que podemos fazer? Muitos de nós aqui estamos cuidando dos nossos pais, não é? Cuidando, e futuramente seremos cuidados também. O que você pode fazer? É o que você pode fazer. Muitos de nós tentamos chegar na aposentadoria com os recursos que foi planejado. A gente está chegando, talvez não dá o final do mês. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos economizar, nós podemos dar o melhor que podemos ficar juntos. O que podemos fazer nos nossos problemas? Nós temos que apresentar para o Senhor. Alguns de nós estamos muito temerosos sobre o futuro dos nossos filhos e netos, especialmente na fé. O que podemos fazer? Alguns deles não ouvem a gente. Vocês sabem disso? Não ouvem. Aquilo vai matando a gente devagarzinho, não é? Não foi o que planejamos. O que podemos fazer? Entregar para o Senhor. Pedir ao Senhor que faça uma obra. Então, não permita que o problema, não permita que a lógica, não permita que o pouco tire a sua fé no Senhor. Não permita. Não permita em tempo nenhum, em circunstância nenhuma, que a sua fé no Senhor acabe. Não permita. Olhemos para o Salvador, porque Ele sabe o que vai fazer. E olha, vamos ter paciência. Vamos ter paciência. As coisas não acontecem de hoje para amanhã. A gente já aprendeu isso, né? A gente já aprendeu. Nós não chegamos aqui a determinada idade, na nossa idade, querendo chegar. Nós já chegamos. Olha para trás, a gente tem mais vida vivida do que vamos viver. Mas o que nós vamos fazer? Continuar apresentando nossa vida. Está aqui, usa a minha vida. Não fique estagnado. Não deixe os problemas, não deixe as dificuldades, não deixe nada destruir sua vida e a sua fé no Senhor. Cresça na fé. Não vamos terminar a vida como Salomão. Não vamos terminar a vida como Saul. Não vamos terminar a nossa vida como qualquer pessoa que estagnou na fé. Não, eu creio poderosamente nesse Jesus que multiplica pães, que multiplicou, que vai fazer coisas na minha vida para a glória de Deus. Termino dizendo o seguinte: a esperança do mundo está em Jesus, não está em ninguém. Não percamos. O que o mundo precisa é de um Salvador para a alma, porque não tem coisa melhor que no meio de qualquer situação que você não tem uma resposta nenhuma, você vai dormir com o seu coração saciado por esse Salvador. A sociedade precisa saber disso. Nós precisamos pregar isso e dizer: o que transforma a vida é o Salvador Deus. Com Ele nós vamos seguir. Que Deus nos abençoe. Nós temos uma bênção, nós temos um instrumento dele e um modelo para a nossa geração, especialmente aqui, né, que já alguns já têm até netos casados, né? Que bênção, louvado seja Deus. Mas uma geração que vai continuar seguindo o Senhor. Essa é a verdadeira geração maioridade. Continua firmado.